E Drosophila medipunctata apresenta um conjunto diploide de genes 2N igual a 12 cromossomos, sendo 5 pares de cromossomos acrocêntricos, que são esses, e um pontual, que não se politeniza. E esse é o mapa de cromossomos politênicos desenhado à mão por uma pesquisadora do nosso laboratório, a doutora Ana Nina. E, a partir dela, nós podemos ver que os cromossomos de Drosophila medipunctata têm várias inversões. Tá? E esse é o padrão que Bridges descreveu, tá? Que é dividir e usar as bandas e as interbandas como pontos de referência para você reconhecer o cromossomo. Tá? Mas, como eu não posso falar sobre tudo, vou concentrar a minha apresentação somente sobre o polimorfismo de inversões cromossômicas do cromossomo 2 de Drosophila medipunctata. E esse é o cromossomo 2. Nós podemos dividi-lo didaticamente em duas regiões, a região distal e a região proximal. A região proximal é próxima ao centrômero e a região distal é próxima ao telômero. E nós podemos ver que, na região distal, nós temos várias inversões, tá? Que, didaticamente, nós chamamos de D alguma letra. Então, por exemplo, DA é uma inversão que está aqui, DJ, DR, DP, DV. Tá? Do lado de cá, nós temos as inversões proximais, que são P alguma coisa. Então, é PA, PB e PC. Tá bom? E esses são fotos dos heterozigotos mais comumente encontrados nas populações. E, usando a população daqui do Itatiaia, o Peixoto e Clássico mostraram que há um alto desequilíbrio de ligação entre as duas porções do cromossomo. Ou seja, tem uma associação preferencial entre inversões que estão colocadas no lado distal e inversões colocadas que existem no lado proximal. Então, por exemplo, 1015 dos 1086 DA observados nessa população, nessa amostra, estavam ligados à inversão PA0. E 268 dos 279 DS observados nessa amostra estavam associados à inversão PC0. E estavam em contraste às poucas ocorrências com outras inversões. Tá? Além disso, para a mesma população, Ana Nina e colaboradores mostraram que há uma variação em função das estações do ano, em que, nos meses mais frios, por exemplo, a inversão DA aumenta de frequência. E, nos meses mais quentes, nas estações quentes, ela diminui de frequência. Já as inversões DS e DP apresentam um padrão oposto. Nos meses frios, eles diminuem de frequência, e, nos meses quentes, eles aumentam sua frequência. Tá? E isso caracteriza o ciclo estacional das inversões cromossômicas. Tá? Em que, para a DA, ela aumenta de frequência no inverno e diminui no verão. Okay? Além disso, eles testaram a correlação das frequências das inversões com a temperatura. E nós podemos ver que, enquanto a temperatura aumenta, a frequência de DA diminui. E, quando a temperatura aumenta para DS, DS aumenta de frequência. E já essa inversão chamada DI não sofre influência da temperatura. Okay? Coerentemente, quando testaram a variação altitudinal, eles mostraram que, em altitudes mais elevadas, onde a temperatura é mais baixa, a frequência de DA é maior. Já para DS, em altitudes mais elevadas, onde a temperatura é menor, sua frequência diminui. A variação das frequências da inversão chamada DI não é alterada para essa população nessa época, que é a década de 80. Então, nós temos um padrão bem claro. Há uma correlação entre as frequências das inversões com a temperatura, em que DA diminui de frequência se a temperatura aumenta, e DS e DP aumentam de frequência, enquanto essa inversão chamada de DI
não sofre influência em sua frequência para essa população. Mas, dos anos 80 para cá, muita coisa mudou. E, segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, no seu último relatório de 2007, apontou que houve um aquecimento da superfície terrestre, de 0,3 a 0,6 graus centígrados. Além disso, eles apontaram que, globalmente, está acontecendo um aumento da temperatura mínima e um aumento da temperatura média do ar. Em relação à precipitação, o que eles denotam é que, durante o verão, as chuvas serão mais caudalosas, serão tempestades mais fortes, e secas acentuadas no inverno. E essas mudanças nas variáveis climáticas ocasionam mudanças no mundo biológico. Então, diversos autores estão mostrando que, em animais, há alterações drásticas nos valores ótimos de caracteres relacionados à sua história de vida, como, por exemplo, nascimento e crescimento precoce, mudanças nos momentos ótimos de transição, de hibernação, migração e reprodução, por exemplo, e o aumento dos genótipos de verão. Então, para as populações australianas de Drosophila melanogaster, foi descrito, no início dos anos 80, um clone para essa inversão, chamado inversão 3R-Payne, em que ela aumentava de frequência à medida que se aproximava do Equador. Ou seja, ela gosta de calor. Após 20 anos, o Mina e colaboradores realizaram diversas coletas de Drosophila melanogaster ao longo da Austrália e observaram que houve um aumento significativo nas frequências em todas as populações. Tá? E eles interpretaram esse aumento como uma resposta direta ao aquecimento global. Tá? E diversas outras espécies de drosófilas sofreram impactos igualmente interpretados como resposta ao aquecimento global. Por exemplo, populações espanholas, norte-americanas e chilenas de Drosophila subobscura e populações norte-americanas de Drosophila robusta. Aqui está 40 anos de monitoramento das inversões cromossômicas, das frequências das inversões cromossômicas em populações norte-americanas de Drosophila pseudoobscura. Não houve nenhum indício que poderia sugerir alguma influência do aquecimento global para essas moscas e essas populações. Tá?